Caracterização da região e conflitos. Nós trataremos aqui da política externa americana, tendo como principal enfoque a sua atuação na América Latina. No início do período de Guerra Fria, os Estados Unidos já viam a América Latina, os chamados países do Cone Sul, como um aliado certo em todas as controvérsias que pudessem haver, em todos os movimentos que ocorressem na região. De modo que houveram períodos de negligência dos Estados Unidos para com os países latino-americanos que geraram diversos movimentos contraditórios no continente, geraram revoluções e nós as veremos a seguir. Caracterização da região e conflitos. Nós trataremos prioritariamente da política externa americana, tendo como enfoque a sua atuação no hemisfério ocidental no período da Guerra Fria. Por isso, trataremos principalmente dos ocorridos na América Latina. Os Estados Unidos, no início da Guerra Fria, viam a América Latina como um parceiro de alinhamento automático em todas as questões que pudessem surgir. E por conta disso, houveram políticas que podem ser caracterizadas como negligentes, que levaram a diversos movimentos extracontinentais na América do Sul e fizeram com que os Estados Unidos implementassem novos tipos de política, tivessem que agir para responder a esses movimentos. Nós trataremos mais deles a seguir. De acordo com a Cristina Pesequilo, os principais conflitos que precisam ser abordados são as ameaças extracontinentais que vinham à América do Sul, citando-se principalmente a ameaça comunista, que motivou, por exemplo, a criação do TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que estabelece o seguinte: os países membros do TIAR seriam auxiliados por todos os outros membros caso fossem vítimas de uma agressão externa. Outro conflito que a Pesequilo trata também em seu texto é a questão da instabilidade interna. São movimentos políticos que podem ocorrer internamente, gerando instabilidade em decorrência principalmente de problemas econômicos e problemas sociais. Tratando-se de atores e interesses envolvidos, a autora Cristina Pesequilo, ela estabelece basicamente três principais atores na sua abordagem. O principal deles é os Estados Unidos da América e a sua política externa de contenção de interesses extracontinentais, muito influenciada pela doutrina Monroe, que estabelece aquilo de que a América deve ser para os americanos. E ela também trata da presença da União Soviética, mas em seu texto ela trata da atuação da União Soviética por uma ótica americana. Ela mostra como os interesses soviéticos inseridos na América do Sul, principalmente em casos como Cuba, influenciaram a política externa americana. E por último, não posso deixar de citar também o interesse dos próprios países latino-americanos, que apesar de ser bastante pulverizado, pode ser sempre abrangido na ideia de busca por desenvolvimento, busca por industrialização e inserção no mercado global. Isso é algo comum na maioria dos países do Cone Sul que são tratados no texto. Líderes políticos americanos e sua influência. Como estamos tratando aqui principalmente da política externa americana, vamos tratar dos líderes políticos que ocuparam a Casa Branca e tiveram influência na política externa americana, a começar por Roosevelt, que mantinha uma política de boa vizinhança com seus aliados latino-americanos, mas que com o início da Guerra Fria começou a se ver em desuso. Essa política sendo vista em desuso devido à crescente influência soviética em outros lugares, fez com que surgisse uma política de negligência aplicada pelo presidente Nixon e por seu secretário Kissinger, que viam a América Latina como sem importância e que só deveria haver qualquer atuação americana na América do Sul em casos que houvesse direto conflito contra os interesses dos Estados Unidos. De outra forma, todos os esforços deveriam ser
concentrados em regiões da Ásia, regiões do Pacífico, regiões da Europa. Essa política de negligência deu lugar a uma política de forte apoio a governos autoritários que surgiram na América do Sul. Como melhores exemplos, nós temos o Brasil, o Chile e a Argentina, que foram governos de viés militar que acabaram sendo apoiados pelos Estados Unidos. Após esse período, veio o governo de Carter. Carter, vendo uma incongruência no apoio americano a governos autoritários e antidemocráticos, fez um rompimento com esses tipos de governo e elevou o grau de exigência que ideais como a democracia e o respeito aos direitos humanos fossem respeitados, dando assim um baque nas políticas autoritárias que se proliferavam na América Latina. Após isso, tivemos a eleição de Ronald Reagan, que se propôs a restabelecer as suas alianças com os antigos aliados da América do Sul, restabelecer uma espécie de política de boa vizinhança. Falaremos agora da política externa dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, tratando das 4 fases de política externa que são estabelecidas por Cristina Pesequilo. A primeira fase é de 1947 a 1959, da parceria à negligência dos Estados Unidos da América. A segunda fase é de 1959 a 1969, da Revolução Cubana e a Aliança para o Progresso. Já a terceira fase é de 1970 a 1981, são as diversas faces da interferência. E a quarta e última fase é de 1981 a 1989, são os 2 mandatos de Ronald Reagan e o final da Guerra Fria. A fase 1, de 1947 a 1959, foi a fase marcada pela criação do TIAR e da Organização dos Estados Americanos, ainda contidos naquela política de boa vizinhança, e posteriormente uma política de negligência americana promovida pelos governos que tinham uma visão de que a América do Sul já se tratava de um parceiro certo, já havia um alinhamento automático sul-americano com os Estados Unidos. E por isso houve uma negligência americana que culminou em 59 com a Revolução Cubana e, de certa forma, rompeu com a ideia de que houvesse uma eficiência dessa política de negligência, exigindo que os Estados Unidos atuassem de maneira mais incisiva na América Latina. A fase 2 foi de 1959 a 1969, a Revolução Cubana e a Aliança para o Progresso. Após a revolução promovida por Fidel em Cuba, houve uma clara evidência de que a política americana, negligenciando o que acontecia na América do Sul, não dando a devida atenção para os acontecimentos na América do Sul, havia fracassado. O maior expoente disso foi o que aconteceu na época da crise dos mísseis cubanos, em que a União Soviética literalmente colocou mísseis naquilo que os Estados Unidos entendiam como o seu quintal já historicamente. Isso fez com que algumas iniciativas surgissem para aumentar a influência americana no Cone Sul, para que os países latinos fossem mais aliados dos Estados Unidos. Uma dessas iniciativas foi a ALPRO, a Aliança para o Progresso, que tinha como objetivo industrializar os países da América do Sul, aumentar seus mercados e etc. Fase 3, de 1970 a 1981, as diversas faces da interferência. Após o fracasso da iniciativa da Aliança para o Progresso, que não conseguiu estabilizar a América do Sul, levar desenvolvimento econômico, levar industrialização, houve uma nova política por parte de Nixon e do seu secretário de Estado, Kissinger, com o objetivo de apoiar iniciativas autoritárias na América do Sul, desde que as mesmas sufocassem qualquer iniciativa alinhada à União Soviética.
Os melhores exemplos que temos disso são os golpes militares que aconteceram no Chile, na Argentina e no Brasil. A visão de Kissinger era que a América do Sul não era importante para os Estados Unidos e só deveria ser tratada, só deveria haver uma interferência americana, os Estados Unidos só deveriam atuar na América do Sul caso houvesse um claro conflito com os interesses americanos, uma clara iniciativa de atacar o interesse dos Estados Unidos da América. E por isso houve esse apoio a governos autoritários. Mas após Nixon, começou o governo do presidente Carter, que rompeu com essa iniciativa de apoio a governos não democráticos, a governos que violavam os direitos humanos, e passou a exigir que os governos aliados da América do Sul assinassem tratados de respeito aos direitos humanos, começou a exigir que fossem implementados regimes verdadeiramente democráticos na América do Sul. A fase 4 é de 1981 a 1989, são os mandatos de Ronald Reagan e o final da Guerra Fria. Reagan tinha como seu objetivo em política externa restabelecer as alianças e as boas relações dos Estados Unidos com os países da América do Sul, que haviam se deteriorado ao longo do tempo por toda aquela questão do apoio ao autoritarismo, pelas políticas promovidas por Nixon. Então, Ronald Reagan apareceu tendo esse objetivo de restabelecer uma espécie de política de boa vizinhança. Podemos, a grosso modo, dizer que ele tentou restabelecer uma política de boa vizinhança com os vizinhos do Cone Sul, já no final da Guerra Fria, quando a União Soviética se deteriorava e iniciativas como a detente de Nixon, de apoiar regimes autoritários para combater a ameaça comunista, não pareciam mais fazer qualquer sentido no cenário. Abordagens teóricas da política externa americana. Ao longo do período, nós podemos ver que as abordagens teóricas que influenciam a política externa, elas, de certa forma, oscilam entre o liberalismo e o realismo. Nós vemos no início da Guerra Fria uma preponderância de uma política liberal, de interferência em outros estados, em busca da democracia, em busca dos ideais americanos, que no período em que o governo foi tocado por Nixon e o secretário de Estado era Henry Kissinger, nós vemos claramente uma mudança para uma política realista que dava primazia à interferência americana em locais onde a sua influência estivesse sendo mais desafiada e que fossem mais importantes estrategicamente, enquanto havia uma negligência daquilo que acontecia na América do Sul, o que é algo que se caracteriza como uma abordagem mais realista na questão da teoria de relações internacionais. Após Nixon, nós tivemos o governo de Carter, que podemos caracterizar como uma abordagem liberal institucionalista, pois Carter, em sua atuação, exigiu muito o cumprimento de tratados, o cumprimento de adesão a órgãos e instituições de cooperação internacional, o que são características preponderantes da teoria do liberalismo institucionalista. Então é possível fazer principalmente essa clara diferenciação entre o realismo de Kissinger e o liberalismo institucionalista do presidente Carter.